Bom dia para quem eu não vi na primeira aula. Bom dia. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento de tela com vocês. Gente, desculpem os atrasos, mas com criança pequena em casa, chega a ser quase impossível não atrasar. Carregou aí para vocês? Sim, professora. Então, deixa eu só colocar na questão de número 1, para a gente... Então, olha só. Um empresário adquiriu um terreno comercial em formato triangular. As medidas perpendiculares são de 120 metros e 160 metros. Após a limpeza do terreno, o proprietário decidiu construir uma cerca de arame liso com 8 fios em volta de todo o perímetro do terreno. Cada metro do arame custa R$ 1,50. Diante das informações apresentadas, calcule o perímetro total do terreno utilizando o Teorema de Pitágoras, a quantidade de metros de arames a ser utilizado e o valor do custo com a aquisição dos fios do arame. Então, a gente tem os dados, né? Se a gente dividir, ele tem um formato triangular, então a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, ó, x ao quadrado, que ele quer o valor total, vamos ter um lado é 120 metros, o outro é 160. 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Vamos ter aí 14.400 mais 25.600. 14.400 mais 20.600 é 40.000. Então, nós vamos ter aí x ao quadrado igual a 40.000. Raiz quadrada de 40.000 é 200. Agora, a gente calcula o perímetro para a gente saber qual a área total, quantos metros ele tem que comprar, tá? Então, aí, somando todos os lados, ele tem que comprar 480 metros para cercar tudo. Como serão dadas 8 voltas, a gente multiplica esse 480 metros por 8, 3.840. Agora, para a gente saber quanto ele vai gastar em dinheiro, basta a gente multiplicar o total em metros por R$ 1,50, que vai dar R$ 5.760. O desmatamento tem sido um problema crescente no Brasil. Supondo que, ao efetuar o desmatamento de uma determinada área, um madeireiro se depara com uma árvore que se encontra quebrada. Parte do tronco da árvore se manteve fixada ao solo. Encontra-se parte da árvore se manteve fixada ao solo e mede 3 metros. A outra forma com este ângulo de... Gente, vou iniciar, porque eu perdi até na leitura. O desmatamento tem sido uma problemática crescente no Brasil. Supondo que, ao efetuar o desmatamento de uma determinada área, um madeireiro se depara com uma árvore que se encontra quebrada. Parte do tronco da árvore se manteve fixada ao solo e mede 3 metros e forma com este um ângulo de 90 graus. A ponta da parte quebrada que toca o solo encontra-se a 4 metros de distância da base da árvore. Qual a altura da árvore antes de quebrar? Então, vamos usar o Teorema de Pitágoras também, tá? Para determinar o valor o valor da parte da árvore que quebrou. Então, a gente vai ter x ao quadrado, que é a nossa altura que a gente não conhece, é igual aos lados, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A gente vai ter x ao quadrado igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, como ainda há 3 metros que ficou fixo no solo, a altura da árvore, basta a gente somar. 5 mais 3 é 8 metros.
Utiliza a relação para encontrar a diagonal. Então, aplicando Pitágoras. Essa questão aqui, acho que está faltando alguma coisa. A relação pitagórica para encontrar a diagonal. Provavelmente aqui está faltando um triângulo retângulo, tá? De lados 34 e 15. Como não tem, depois eu acrescento. Vamos lá. Diagonal ao quadrado seria a nossa distância, é igual raiz quadrada de 34 elevado ao quadrado, mais raiz quadrada de 15 ao quadrado. Então, a gente vai ter aí, ó, cortando as raízes quadradas, vamos ter 34 mais 15, que é 49. Tirando o expoente da diagonal, é elevar o segundo membro à raiz quadrada, e raiz quadrada de 49 é 7. Essa alternativa está faltando alguma coisa, depois eu descubro o que é. Ao encerrar o expediente de trabalho, Sunara chamou um táxi para retornar à sua casa. No caminho, o semáforo sinalizou cor amarela, mas o motorista ainda estava muito distante. Em seguida, foi sinalizado vermelho e o motorista parou a uma distância horizontal de 3 metros do semáforo, que possui 4 metros de altura. Analisando a imagem, qual é o comprimento apresentado por X? Agora sim, ó. Então, a gente tem 3 metros é a nossa base, que é o nosso cateto adjacente, o oposto é 4. A hipotenusa é o que a gente não tem, Teorema de Pitágoras. Nós vamos ter aí 3 ao quadrado mais 4, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado é igual os catetos a soma dos catetos ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16, x ao quadrado é igual a 25. X vai ser igual a raiz quadrada de 25, x é igual a 5, tá? Primeiro B, vocês estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Não. Não? Um carro se desloca por uma rampa inclinada. Esta rampa possui 60 metros de comprimento e a altura máxima de 10, conforme a imagem, ó, 60 metros de comprimento, a altura dela é 10 metros e aqui esse lado é o que a gente não tem. A distância x entre o ponto A e B é aproximadamente Teorema de Pitágoras também, viu? Porém, o x aqui é um lado, ó, presta atenção. Aqui a nossa hipotenusa é a 60. O cateto oposto é 100. O adjacente é o que a gente não sabe. Então, a gente tem aqui, ó, hipotenusa 60 ao quadrado, mais o lado que é 10 ao quadrado, mais x ao quadrado. 60 ao quadrado é 3.600, igual a 10 vezes 10 é 100, mais x ao quadrado. Veja bem, o 100 está somando com x ao quadrado, é ele que eu preciso descobrir quanto vale. Vou passar para o segundo membro, troco o sinal, 3.600 menos 100 igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3.500, x é igual a raiz quadrada de 3.500. Raiz quadrada de 3.500, a gente fatorando ela, a gente vai chegar no resultado de 59,16. Então, esse é o valor da distância, tá? Ou seja, 59 metros, tá bom? Em seu quintal, Sara decidiu criar um jardim no formato de um triângulo retângulo. Para isso, é importante que ela saiba as dimensões dos lados desse triângulo. Analisando a imagem, podemos afirmar que a hipotenusa é use raiz de 13 igual 3,6. Então, ó, a gente tem 12 metros, 8 metros aqui, tá faltando quem? A hipotenusa. Teorema de Pitágoras, o que a gente vai ter, ó? Então, a imagem é igual a essa daqui. Vamos lá.
E o exercício está mandando a gente usar a hipotenusa de... A hipotenusa, está pedindo a hipotenusa e está mandando a gente utilizar raiz quadrada de 13 igual a 3,6. Então, nós teremos aqui, ó, raiz quadrada, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64 mais 144, vai dar 208. Raiz quadrada de 208, ela precisa ser fatorada. Quando ela é fatorada, a gente vai ter x é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 13, tá? Porém, 2 elevado a 4 dá ainda para simplificar, a gente vai ter 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 13, porque a raiz quadrada de 13 não tem como fatorar. Então, a gente vai ter 4 vezes 3,6, e aí ó, a hipotenusa é 14,4 centímetros, tá? Meninos, dúvidas, perguntas? Quer que repete alguma questão? Acho que não, né? Eu entendi, professora. Ah, que bom. Então tá ótimo. Fico feliz quando eu escuto essas respostas assim. Vou fazer a chamada. Então vamos lá. Evelyn Vitória. Presente. Cauã. Presente. Vinícius. Aline. Presente. Gislaine. Tá aí, Gislaine. Presente. Valber. Presente. Carlos Eduardo Santos. E Carlos Eduardo Assunção. Tá aí os dois, né? Presente. Sim. Alaine. Presente, professora. Eduardo. Não esqueci de ninguém, não, né? Eduardo, tá aí, Eduardo? Estou sim, professor. Então, tá ok. Então, é isso por hoje, primeiro B. A gente se vê amanhã, tá? Com mais um pouquinho de matemática. Tchau, tchau. Tchau, professora.